A paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui, boa tarde para você que vai estar acompanhando a gente aqui nesta live Sementes de Esperança. Aqui é o missionário Wanderson Vantini de Semipa Kids, aqui na agência missionária Semipa, trazendo mais uma vez informações a respeito de vários desafios missionários que temos como igreja do Senhor. Então, boa tarde para você. 12h05, começamos a nossa live Semente da Esperança. Eu, hoje, missionário Wanderson Vantini. Hoje nós vamos falar sobre uma situação muito séria, né, a respeito não somente da questão de deficiência, como já foi nas duas lives anteriores, mas sobre algo também que é de suma importância, que é sobre a campanha do Setembro Amarelo. Mas para isso vamos estar orando para a gente iniciar a nossa live, e depois dessa oração nós iremos ouvir uma canção, Leva-me Além do Ministério Apacentar. Ok? Vamos abaixar nossa cabeça, fechar nossos olhos para estarmos orando para que o Senhor esteja presente nessa live, direcionando todas as coisas e que sua vida seja cada vez mais capacitada a respeito da obra missionária, assim como gerando a atitude de adoração, de verdade, de louvor, e cada vez mais a gente vidas. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em Tua presença para Te agradecer, Te bendizer pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos na Tua presença. Queremos pedir a Tua presença aqui neste lugar, Senhor, para que o Senhor, que a Sua presença venha estar trabalhando em cada situação aqui neste lugar, venha estar abençoando a cada um que está participando dessa live, que ainda estará, Senhor, participando conosco. Abençoa quem já se encontra, Senhor Jesus, e dá-nos uma live abençoada por Ti, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos cada vez mais além, Senhor, não somente da questão missionária em si, Senhor, mas que isso gere em nós um coração puro, preparado, Senhor, capacitado também, não somente para fazer situações eclesiásticas, trabalhos eclesiásticos, mas sim, Senhor, para que venhamos conquistar e cuidar vidas para o Teu reino. Abençoe, Senhor, a cada um que estará presente nessa live, Senhor Jesus, abençoa a minha vida, para que cada vez mais o Teu nome venha a ser engrandecido aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Com você aí, estará ouvindo a música Leva-me Além, do Ministério Apacentar. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Revera-te adoração, e derramar meu ser. Quero que meu Coração deseja toda amanhã. te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além.
mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Glória a Deus. Leva-me além. É isso aí, você também, o teu desejo também é que o Senhor te leve além, cada vez mais nas águas, nos oceanos, no oceano do Espírito, a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Então, aqui hoje nesta live nós falaremos sobre essa questão, isso, que não é somente de boca, não é somente de trabalhos tradicionais eclesiásticos, mas é o conquistar vidas para o reino do Senhor. A paz do Senhor, para quem está presente aí, que chegou agora, que está ligadinho na nossa live, Semente de Esperança. Isso aí. Você que não compartilhou ainda essa live, compartilha lá com seus amigos, para que também estejam participando comigo, conosco, aqui dessa nossa live, ok? O texto que eu vou deixar rapidamente antes de falar sobre o tema do nosso clamor de hoje, que é a campanha Setembro Amarelo, que salva vidas. Eu quero deixar para vocês um versículo que está localizado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo 14, somente o versículo 14, porque hoje nós temos muitas informações. Vamos lá. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Novamente, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa fonte quem é? Jesus. E essa mulher a quem ele se refere nesse texto, a mulher samaritana. E nós sabemos que os samaritanos não se davam muito com os judeus, mas Jesus foi ali e fez o protocolo se quebrar. Ele foi ali interessado pela vida daquela mulher, mostrou a verdade da situação que ela vivia, mas não para julgar, mas sim para cuidar. E aí depois, a partir do versículo 39, fala que muitos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Aí está o testemunho, a busca pela vida, por essa fonte de vida eterna que é Jesus. E assim também, nesse clamor de hoje, eu quis trazer sobre a questão do Setembro Amarelo, que são vidas que precisam provar, receber essa fonte das águas vivas também, assim como aquela mulher, assim como nós recebemos. Precisam de Jesus, precisam da salvação, da libertação, da cura em suas vidas, na sua mente e no seu coração, além das suas almas. Então muitas vezes nós pensamos, não, a gente só vai se preocupar com as almas. Mas as almas também precisam de cuidado no seu corpo, na sua mente também. E nessa questão da campanha do Setembro Amarelo, é para salvar vidas que estão se perdendo através do suicídio. E a partir de agora, nós vamos saber informações acerca desse tema tão importante e que tem destruído muitas vidas. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens, e na pandemia aumentou. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso
ou dependência de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, surgiu a campanha Setembro Amarelo. Cresceu e hoje conquistou o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das federações, dos núcleos, associações e de toda a sociedade é fundamental, e sua e minha também, como cristãos. Como resultado de muito esforço, em 2016, garantiram espaços inéditos na imprensa e firmaram muitas parcerias. Conseguiram também iluminar monumentos históricos, pontos turísticos pela primeira vez o Cristo Redentor. Espaços públicos e privados também, no Brasil inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para a conscientização sobre esse importante tema. Em www.setembroamarelo.com é uma das páginas mais completas com material disponível para auxiliar você e a todos nós cristãos a entendermos mais sobre esta campanha. São diversos materiais de uso público, diretrizes para divulgação e participação nessa campanha. Materiais também para downloads, e além da cartilha Suicídio, informando para prevenir. E todo material para a imprensa. Participe conosco, divulgue a campanha, entre em contato com seus amigos, também nos ajude a salvar vidas. Só para ter uma noção sobre o assunto, vou fazer uma pergunta. Você sabe identificar uma pessoa propensa ao suicídio? Normalmente não, né? Mas eu vou te dizer. O reconhecimento dos fatores de risco e de proteções é fundamental para você ajudar o profissional de saúde a determinar clinicamente o risco e, a partir dessa determinação, estabelecer estratégia para reduzi-lo. 2 fatores principais de risco são a tentativa prévia de suicídio, ou seja, aquelas pessoas que já tentaram de 5 a 6 vezes, têm mais chance de tentar novamente. 50% daqueles que se suicidaram já haviam tentado se suicidar antes. Além de doença mental, sabemos que quase todos os suicidas tinham uma doença mental. Muitas vezes não diagnosticada ou frequentemente não tratada ou tratada de forma inadequada. Os transtornos psiquiátricos mais comuns incluem a depressão, o transtorno bipolar, o alcoolismo, o abuso e dependência de outras drogas e transtornos de personalidade e esquizofrenia. Pacientes com múltiplas comorbidades psiquiátricas têm um risco aumentado, ou seja, quanto mais diagnósticos, mais riscos. Aqui, só para a gente ter uma ideia, trouxe uma tabela aqui, não dá para vocês verem, mas eu vou falar, para a gente ter uma ideia de diagnósticos psiquiátricos e suicídio através de doenças mentais. Só para você ter uma ideia, 35,8% são através do transtorno do humor, 22,4% transtorno por uso de substância psicoativa, 10,6% de esquizofrenia, 11,6% transtorno de personalidade, 1% transtornos orgânico-mental, outros transtornos psicóticos, 0,3%, transtorno de ansiedade, 6,1%, transtorno de ajustamento, 3,6%, outros diagnósticos, 5,1%, e sem diagnósticos, 3,2%. De pessoas que já foram levadas à questão do suicídio. Então, só para a gente ter uma noção, a gente precisa falar de Jesus para eles. Às vezes a gente pode pensar, não, crente será se pode ter depressão? Continue conosco para você saber essa resposta. Continuando, além desses fatores que eu já dei a porcentagem, nós ainda temos outros tantos que também são de risco, como sentimentos de desesperança, desamparo e desespero são fortemente associados ao suicídio. É preciso estar atento, pois a desesperança
pode persistir mesmo após a remissão de outros sintomas depressivos. A impulsividade, principalmente entre jovens e adolescentes. A combinação da impulsividade, desesperança e abuso de substância pode ser letal. Através da idade, também temos a questão do aumento do suicídio em jovens em todo o mundo nas últimas décadas. E aqui no Brasil também tem aumentado, representando a terceira principal causa de morte nessa faixa etária aqui no país. Os comportamentos suicidas entre jovens e adolescentes envolvem motivações complexas, incluindo humor depressivo, abuso de substâncias, problemas emocionais, familiares e sociais, história familiar de transtorno psiquiátrico, rejeição familiar, negligência, além de abuso físico e sexual na infância. O suicídio também é elevado entre os idosos, devido a fatores como perda de parentes, sobretudo do cônjuge, solidão, existência de enfermidades degenerativas e dolorosas, sensação de estar dando muito trabalho à família e ser um peso morto para os outros, são o que muitos pensam. Também através do gênero, são 3 vezes maiores os óbitos entre os homens do que entre as mulheres. Inversamente, as tentativas de suicídio são em média 3 vezes mais frequentes entre as mulheres. Os papéis masculinos tendem a estar associados a maiores níveis de força, independência e comportamentos de risco. O reforço a esse papel de gênero muitas vezes impede os homens de procurar ajuda para os sentimentos suicidas e depressivos. Nos homens, a solidão e o isolamento social são os principais fatores. Você sabia disso? Mulheres se suicidam menos, porque têm redes sociais de proteção mais fortes e se engajam mais facilmente do que os homens em atividades domésticas e comunitárias, o que lhes confere um sentimento de participação até o final da vida. Atualmente, as evidências de que os conflitos em torno da identidade sexual causem um maior risco de comportamento suicida, fazendo-se necessária a sensibilidade para estas questões na criação de qualquer programa de prevenção ao suicídio. E na igreja também, na obra missionária também é muito importante. Entretanto, não se deve perder a presença de qualquer transtorno mental associado, bem como abordar questões mais óbvias dos vários graus de aceitação social e estar de acordo com os pontos de vista culturais e individuais de cada um. Ressalta-se que no atestado de óbito não consta a orientação sexual, apenas gênero, masculino e feminino. Também temos as doenças clínicas não psiquiátricas, que foram associadas ao suicídio de maneira independente de outros 2 fatores de risco bem estabelecidos, como a depressão e o abuso de substâncias. Essas taxas de suicídio são maiores em pacientes com câncer, HIV, doenças neurológicas, como a esclerose múltipla, doença de Parkinson e de não lembro a coisa, e epilepsia. As doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, o AVC. Doença pulmonar obstrutiva crônica, além de doenças reumatológicas, como o lúpus, também fazem parte. Eventos adversos na infância e na adolescência também, como maus tratos, abuso físico e sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico familiar, entre outros fatores, podem aumentar o risco de suicídio. Na assistência ao adolescente, os médicos, os professores e os pais devem estar atentos para o abuso ou a dependência de substâncias associados à depressão, ao desempenho escolar pobre, aos conflitos familiares, à incerteza quanto à orientação sexual, à idealização suicida,
ao sentimento de desesperança e à falta de apoio social, um fator de risco adicional de adolescentes. É o suicídio de figuras proeminentes ou de indivíduo que o adolescente conheça pessoalmente. Também pode ser um fator a história familiar e da genética, que o risco de suicídio aumenta ainda mais entre aqueles com a história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio. Estudos de genética epidemiológica mostram que há componentes genéticos, assim como ambientais envolvidos. O risco de suicídio aumenta entre aqueles que foram casados com alguém que se suicidou. É complicado, pessoal. Fatores sociais também. Quanto menos laços sociais tem o indivíduo, maior o risco de suicídio. As pessoas que emigram são, pela sua própria definição, privadas de apoios sociais estáveis. Desempregados com problemas financeiros ou trabalhadores não qualificados também têm um risco de suicídio. A taxa referente a mortes desse tipo aumenta em períodos de recessão econômica, principalmente nos 3 primeiros meses da mudança de situação financeira ou de desemprego. Viver sozinho parece aumentar o risco, e com taxas elevadas entre os indivíduos divorciados ou que nunca se casaram por causa da solidão. Estas e outras informações acerca do mal do suicídio estão lá no site que eu falei logo no início, www.setembroamarelo.com. Vai lá e confira, pois nossa missão nessa terra não é religiosidade. Aliás, muitos crentes que não cuidam de sua alma, mente e corpo, mesmo vendo que estavam com sintomas e sentimentos de tirar suas próprias vidas, não se cuidaram, achando que Deus iria os ajudar e a passar por isso sozinhos, por si mesmos, e não aguentaram pressão, tiraram as suas próprias vidas. Somente falar de Deus e não cuidar do templo dele não adianta. Precisamos ter ações em nós e para com os outros, para que tenhamos real sentido de Cristo em nós, a esperança da glória. Realmente resgataremos vidas das garras do inferno e da morte se também estivermos saudáveis, para que juntos desfrutemos de uma vida nova e transformada por Cristo. Qual é a sua postura nessa realidade? Você tem cuidado da sua alma, da sua mente e do seu corpo? Hein? Se você não tem cuidado da sua alma, da sua mente, do seu corpo, faça isso. Porque nós somos amados por Deus. E é através desse amor que nós somos amados e nos cuidamos para diante de Deus. Assim outras pessoas vão ver esse cuidado e vão poder ser cuidadas por nós, com nossa mente, com nossa alma e nosso corpo saudáveis diante de Deus. Então agora eu quero falar com você. Você viu essas informações? Então, estão tudo lá no site setembroamarelo.com. Vai lá, tem muito material que você pode ser usado para divulgar em suas redes sociais. Você pode também fazer a divulgação nas igrejas e nas empresas, aonde você estiver, você pode ser usado para isso. E agora, como cristãos, para nós irmos ainda mais além diante de Deus, a gente realmente precisa clamar, pedir a Deus por várias situações. E essas situações são para que o Senhor repreenda o inimigo que luta na mente de cada pessoa. Nos dê sabedoria quando estudarmos mais sobre esse assunto tão delicado. E nos use para cuidar das vidas que estão nesse momento sofrendo e pensando em tentar contra suas próprias vidas, se entregando ao inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Vida em abundância, não só de boca, mas no nossa mente, na nossa alma e no nosso corpo cada vez mais. Então você aí, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor,
depois desse discurso, Senhor, acerca dessa questão de suicídio tão triste, Senhor. Quantas mil pessoas que estão morrendo, Senhor Jesus, que morreram aqui no Brasil. Quantas pessoas que estão morrendo, Senhor, no mundo inteiro por causa do suicídio. E nós sabemos que, como Tua palavra fala, Senhor, um abismo puxa outro abismo. Que é a questão da depressão, a questão de abandono, várias outras questões. E não somente, sabemos que não somente é por causa da Tua presença, mas às vezes pela falta de cuidado que nós mesmos temos com o nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Esteja nos usando cada vez mais, nos protegendo, sim, Senhor, nos dando sabedoria e entendimento para que cuidemos de nós mesmos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Também te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha estar cuidando daqueles que nesse momento estão pensando em tirar suas próprias vidas, Senhor. Que o Senhor não deixe, Senhor, através do Teu Espírito, que venha dar outras oportunidades, Senhor, para estarem sendo salvos, Senhor. A oportunidade de estarem sendo curados, Senhor. Nós sabemos que são problemas mentais ou até espirituais, Senhor, mas que precisam de cuidado, de treinamento também de pessoas qualificadas para trabalhar com cada um. Abençoa os psicólogos, Senhor. Abençoa aqueles profissionais, os terapeutas que já cuidam dessas situações, para que muitos não venham se suicidar, Senhor. Mas que nós também, como igreja, façamos nossa parte, Senhor, que é nos aperfeiçoarmos nessas situações, para que termos oportunidades ainda maiores para, como igreja, salvar vidas, curar vidas, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Senhor, usa a vida de cada um. Aqueles que estão assistindo e aqueles que não estão assistindo, Senhor, o Senhor pode, Senhor, estar trabalhando em cada coração. Levante profissionais, servos Teus, para estarem fazendo a diferença, para terem palavras, Senhor, contra essas situações, Senhor. Não somente de religiosidade, Senhor. Não somente de oração, mas de atitudes reais para a proteção de vidas. Porque nós não estamos aqui para nos autopromover, mas promover, Senhor, as necessidades e os desafios missionários, Senhor, que existem. Assim como os deficientes também, ó Pai. Também temos aqueles que não têm paz, não têm Deus, não têm salvação. Ou até têm, mas não cuidam do seu corpo, da sua mente, que é o templo do Espírito Santo. Dá vitória, Senhor. Salva, liberta e use, levante, capacita pessoas que são teus servos para estarem realmente sendo preparados para trabalhar com pessoas e reconhecerem, Senhor, as situações de alguém que está depressivo, de alguém que está pensando em se matar, Senhor. E realmente ministre em nossos corações a Tua palavra para que sejamos cada vez mais usados nesse mundo, nesses últimos dias, para resgatar vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? São muitas informações, mas você vai lá no site www.setembroamarelo.com e estude para você entender que não é religiosidade, mas sim é atitudes humanas, preparações humanas usadas por Deus para cuidar de vidas, para livrar vidas. E a palavra de Deus fala que quando Ele alerta e a gente não faz aquilo para salvar as vidas, Ele nos cobrará. Então nós precisamos cada vez mais. Você já ouviu falar, é esse desafio contra as questões de suicídio. Se prepare, faça a sua parte, ore, busca, contribua também com aqueles que já estão. Ore, interceda, porque o inimigo não está satisfeito. Mas se nós também não fizermos a nossa parte, ele vai estar satisfeito. Então vamos ser sal e luz nesse mundo que jaz no maligno, para resgatar vidas que ainda são preciosas para o Senhor e que serão para toda a eternidade. Muito obrigado a vocês que me ouviram, a tia Cláudia, Paulino, ao irmão Délio, aleluia, glória a Deus, irmão Délio que está sempre presente, a Bia, alguns que eu também não estou identificando agora, mas Deus abençoe cada vez mais a vida de cada um. Eu não conheço, mas Deus conhece a sua vida,
ou aquilo que você passa no seu coração, na sua história, mas saiba, creia, confie no Senhor, porque nós temos a presença do Espírito Santo para nos fortalecer cada dia mais. Um grande beijo, um grande abraço, e você tá aí que quer ajudar nessa obra, faça um pix, paixãopelasalmas@hotmail.com, e ajude-nos a levar Jesus a mais pessoas. Você também, irmã Mônica Cruz, Deus abençoe a sua vida também continuamente e fique na paz do Senhor. Até o próximo Sementes da Esperança.